Olá, meus amigos, que a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa estar presente na vida de cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 13, o verso 24, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Todos nós conhecemos essa história, a história do joio e do trigo. Nós vemos aqui que o homem então plantou em seu campo ali, mandou que os servos plantassem em seu campo o bom trigo. Mas à noite o inimigo veio de maneira sorrateira e semeou o joio no meio do trigo. E aí então, quando foi alguns dias depois, quando aquele broto começou a surgir, eles então perceberam que no meio do trigo havia também o joio. E eles tentaram então, quiseram então arrancar o joio do meio do trigo, mas o dono do campo disse: não, deixe-os crescer juntos. E quando chegar o dia da colheita, então vocês amarrem o joio em feixes e joguem no fogo. E o trigo junto e coloquem no meu celeiro. Essa é a história relatada aqui em Mateus capítulo 13, do verso 24 até o 30. E aí nós começamos a analisar o que essa história tem a ver conosco. Tem muito a ver. A primeira coisa é: quem somos nessa parábola? Quem somos nós? Joio ou trigo? Aí depende. Depende do quê? Depende da maneira como nós estamos vivendo hoje. Depende do nosso compromisso com Deus. Depende se de fato nós estamos vivendo uma vida de comunhão verdadeira. Depende se nós fazemos da palavra de Deus o nosso alimento de todos os dias. Depende se nós vivemos uma vida de oração. Aí, se nós vivermos desta forma, seremos trigo. Mas se não, infelizmente, estaremos dentro da lista daqueles que compõem o joio. Quando eu falo de trigo, não digo que o trigo é isento de defeitos. Não. Todos nós temos falhas. Todos nós temos defeitos. Todos somos pecadores. A palavra de Deus afirma isso. Afirma claramente que todos somos pecadores. Está aqui, olha. Em Romanos, vou mostrar para vocês o que a palavra de Deus diz aqui em Romanos. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é isento de pecado, nenhum de nós é imune ao pecado. Não, infelizmente não. Mas existe diferença daqueles que pecam e sentem a dor e a tristeza por terem pecado, por terem magoado o coração do Pai. E aí clamam por perdão, clamam a Deus, se ajoelham, choram, pedem perdão, pedem a Deus transformação. Daqueles que não fazem isso. Pecam, e pecam, e pecam. E aquilo vai encaliçando na vida das pessoas e ela vai cada vez dando mais desculpas para seus erros, para seus pecados. Você vê, por exemplo, um homem como Davi, que Deus chamava ele um homem segundo o meu coração. Quantas coisas Davi não fez de errado? Mas, no entanto, em cada uma delas Davi se arrependia. Pedia perdão a Deus, clamava por misericórdia a Deus na vida dele, se levantava e continuava caminhando ao lado de Cristo. Então essa é a diferença entre aqueles que buscam a Deus de todo o coração e os que não fazem. Essa é a diferença daqueles que são trigo e daqueles que estão joio. Aí a pergunta é: quem somos nós dessa parábola? Quem somos nós? Outra coisa interessante que nós percebemos nessa parábola é o fato de o inimigo ter semeado o joio no meio do trigo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não chama joio para a sua igreja. Nós percebemos na história que Deus, o dono do campo, não semeou o joio. Ele semeou o trigo, ele semeou a boa semente. Os servos até perguntam a ele, falam com ele assim, olha, os servos do dono, o verso 27 diz, os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor,
Não semeaste boa semente no teu campo? Olha aí. Eles perguntaram, então, de onde vem o joio? A semente foi boa. Deus não planta joio. Deus não traz para dentro da sua igreja o joio. Deus chama o trigo, mesmo com suas falhas, como a gente já falou. Mas Deus chama trigo, Deus não chama joio. Porque quem colocou o joio no campo? O inimigo. E a palavra de Deus aqui, ó, no verso 25 diz, entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Então foi o inimigo que colocou o joio, não foi Deus. Foi o inimigo que trouxe para dentro da igreja de Deus o joio. Para quê? Para confundir, para perturbar, para causar males para o trigo. Essa é a única função do joio estar dentro da igreja de Deus. Essa é a única função. Eles estão ali para atrapalhar, para perturbar, para complicar, para envergonhar. É para isso que eles estão ali. Certo? É para isso. Agora, detalhe. Jamais eu posso dizer que fulano ou beltrano é joio ou trigo. Posso até dizer que é o trigo, dependendo se eu conhecer a vida da pessoa. Mas jamais posso dizer que a pessoa é joio. Porque só quem sabe é Deus. E vai chegar um tempo, porque você percebe na história que eles querem arrancar. Mas o dono do campo diz, não, deixe crescer junto. Ou seja, o que ele está dizendo é que chegará o tempo que eles vão se revelar. Vão se revelar quem é quem. Tem uma informação aqui que diz que o joio é uma erva daninha, também chamada de cisânia, ou centeio falso, que enquanto está crescendo, veja isso, é muito semelhante ao trigo. Quando ele está crescendo, é muito parecido. Por isso que o dono do campo não deixou que os seus servos arrancassem, porque poderia arrancar o trigo junto. Então jamais posso dizer que fulano, ou beltrano, ou cicrano é joio ou trigo. Jamais eu posso acusar alguém de ser joio. Jamais. O joio existe na igreja? Existe. Ninguém pode negar isso. Mas quem é, eu não posso dizer. Nós não podemos, certo? Porque podemos errar. Podemos errar. Infelizmente, nós podemos errar. Somos seres humanos, nós podemos errar. Então, é importante que a gente entenda isso, certo? É importante. E aqui diz o seguinte, apenas quando as espigas se formam é que é possível fazer uma distinção correta. Tá vendo? Veja que coisa interessante. Somente quando crescem é possível identificar, né, saber quem é quem na história aí, certo? É possível. E tem um verso interessante, em Malaquias capítulo 3, verso 18, diz, então outra vez vocês verão a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Tá vendo? Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vai chegar o tempo em que nós vamos ver qual é a diferença. A diferença entre o joio e o trigo. Eles vão crescer e vai se demonstrar. Jesus falou isso também no Sermão da Montanha, quando ele disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a vida de cada um está revelando quem é, o que há por dentro. A vida de cada um está revelando. Essa quarentena está mostrando quem são as pessoas. Deus permitiu que essa doença viesse, certo? Não foi ele que provocou, não é Deus que está causando as mortes de ninguém. O ser humano é que procura a sua própria destruição. Mas essa doença, Deus permitiu que viesse para provar as pessoas. E hoje nós estamos vendo. Enquanto alguns, certo? Estão estudando a palavra de Deus, estão procurando entender as profecias bíblicas, estão procurando ver qual o tempo em que nós estamos vivendo, como o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos capítulo 13. Em que tempo da história nós estamos? Enquanto uns estão fazendo isso, ou em oração, em estudo da palavra de Deus, outros estão por aí, assistindo Netflix, né? Assistindo
todas as coisas que tem na TV, perdendo tempo nas redes sociais, tirando selfie. É o que as pessoas estão fazendo, é o que a gente vê. É o que a gente vê, não é o que o povo diz, é o que a gente vê acontecer. Então, enquanto uns estão estudando a palavra de Deus, os outros estão aproveitando as coisas do mundo. Então, é isso. Tem pessoas que já não tinham muito prazer em ir para a igreja. E agora as igrejas fechadas é que acha bom. Tem pessoas que mal pegavam na Bíblia, que só pegavam na Bíblia quando iam para a igreja. E agora a igreja fechada? Aonde ele pega na Bíblia? Pega não. Infelizmente. Infelizmente essa é a realidade. Então essas coisas estão se revelando. Essas coisas estão se mostrando, acontecendo. Certo? Outra coisa interessante ainda nesse verso 25 aqui de Mateus 13 é que qual é a razão por que o inimigo conseguiu colocar o joio no meio do trigo? Sabe qual é a razão? É porque os servos do dono do campo estavam dormindo. Está aqui o texto. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo. Vocês entendem? A razão por que Satanás trouxe para dentro da igreja de Deus o joio, foi porque nós, que somos os servos, que deveríamos estar alertas, dormimos. Dormimos, infelizmente, e eu me incluo nisso. Dormimos. Porque nós chegamos a uma situação, certo? Hoje, dentro da igreja, que é terrível. Terrível. As pessoas tomam Coca-Cola, as pessoas vão para cinema, as pessoas vão para carnaval, vão para São João, tiram foto nas redes sociais com roupas de São João, certo? Não acreditam no Espírito Santo, não crê no Espírito, no dom profético, não acreditam na divindade de Cristo, certo? Vão para motel, vão para cinema, vão para todos os lugares. E nada acontece com essas pessoas. Nada acontece com essas pessoas. Então, nada acontece com essas pessoas. Nada. Essas pessoas continuam em suas vidas normais dentro da igreja. Essas pessoas continuam ali tendo atividades e fica por isso mesmo. Mas quando o servo de Deus prega a palavra de Deus, prega a verdade da palavra de Deus e fala de situações ruins que acontecem dentro da igreja, aí ele é perseguido, ele é criticado, ele é afastado de alguma função que ele tiver, ele é excluído, muitas vezes disciplinado. Então é isso que acontece. Eu não estou aqui falando não estou citando o nome de ninguém, não estou dizendo que fulano, beltrano, cicrano é o joio ou o trigo. Eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho. Embora veja as coisas, mas não tenho como falar isso. Não tem como eu dizer se é isso, se é aquilo, se é tal e tal pessoa. Não cito o nome das pessoas, mas é uma realidade, ou não é? Somos cegos, surdos, que não vemos, não percebemos, não ouvimos, não entendemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Não vemos que acontece isso ou aquilo? Que as pessoas são assim, são assado? É claro que nós percebemos. É claro que nós vemos. Mas aí queremos passar a mão por cima. Aí queremos deixar do jeito que está. E quando o servo de Deus se levanta para falar, aí o servo de Deus é que é o errado. E as pessoas que estão fazendo as coisas erradas dentro da igreja é que são certas. Há uma inversão de valores. Irmãos, nós precisamos entender que quando um servo de Deus se levanta para mostrar as coisas que estão acontecendo de errado, ele não quer ser melhor do que os outros. Ele chora, ele sofre. Eu choro e sofro com a minha igreja. Estou nessa igreja há 32 anos. Vai fazer em agosto deste ano. Dia 20 de agosto, completa 32 anos que estou nessa igreja. Eu amo essa igreja. Amo essa igreja. Sei que ela prega a verdade da palavra de Deus.
Mas, no entanto, isso não impede de o joio estar no meio da igreja. O fato da igreja de pregar a verdade da palavra de Deus não impede o joio estar ali. Pelo contrário, é mais uma prova. Porque a parábola está dizendo aqui. A parábola está mostrando aqui que o joio foi semeado no meio do trigo. Entendeu? O joio foi semeado no meio do trigo. Então a parábola está mostrando aqui essa realidade. Então, o fato do joio estar no meio do trigo, o fato de existir tal e tal situação dentro da igreja, não quer dizer que a igreja deixou de ser a igreja verdadeira de Deus. Não deixou de pregar a verdade. Não. A igreja continua pregando a verdade. A igreja continua sendo a igreja verdadeira de Deus. A igreja adventista do sétimo dia não é Babilônia. Mas, no entanto, nada dessas coisas impede que o joio esteja ali presente. Porque foi o inimigo que plantou. Foi Satanás que trouxe para dentro da igreja, certo? Satanás trouxe para dentro da igreja o joio. Foi ele que trouxe para dentro da igreja o joio. Foi ele que colocou. Uma informação que diz aqui, olha. A farinha de trigo feita com a mistura desse centeio falso é venenosa. Certo? A farinha de trigo feita com o joio, que quando ainda é broto parece muito com o trigo, ela se torna uma farinha, um centeio falso e venenoso. Certo? Então é isso que nós precisamos entender. O joio está no meio da igreja apenas para prejudicar a igreja. Apenas para isso. Foi o inimigo que trouxe. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Quando João Batista, quando Elias se levantavam e chamavam a igreja, quando o profeta Samuel se levantava e chamava a igreja, chamava o povo, certo? Eles não estavam querendo ser melhores do que os outros. Aí você diz, mas era João Batista, é Elias. Sim, e daí? E daí? Qual é o problema ser João Batista, ser Elias? Nós precisamos ser os Elias atuais, hoje. E você acha que o próprio povo de Elias não perseguia ele ou não criticava ele? Era o próprio povo. O próprio povo que perseguia também João Batista, que não aceitava as verdades que João Batista trazia, apresentava. Mas João Batista não se calava. Ele não se ficava sentado lá no banco, passivo, aceitando todas as coisas. Essa é a igreja verdadeira de Deus. E ela vai continuar assim até o fim. A parábola de Jesus disse aqui, deixai o verso 30, de Mateus 13, verso 30. Deixai-o, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, primeiro ajuntai o joio e amarrai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Você entende isso? Você percebe essa questão? Então, o que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui, certo? Que a palavra está mostrando Deus que vão crescer juntos. Vão crescer juntos. E isso, com o tempo, a diferença vai aparecer. Mais clara, mais nítida e perfeitamente vai se diferenciar entre o trigo e o joio. Essa é a realidade hoje. Certo? Essa é a realidade. Então, irmãos, que nós possamos entender essas coisas. Não estou aqui como acusador de ninguém. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida e ver o que precisa ser melhorado. O que precisa ser melhorado. Nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as igrejas estão fechadas, certo? Nós precisamos olhar para a nossa vida, acordar. Jesus está muito perto de voltar. Muito perto. Enquanto muitos aí estão ainda acreditando e pregando em longos tempos ainda pela frente, a palavra de Deus diz, quando vides essas coisas acontecer, saber que está próximo às portas. Então, quando nós estivermos olhando e vendo essas coisas acontecendo, as profecias bíblicas se cumprindo, nós precisamos olhar para o céu e dizer, nosso Redentor se aproxima. Já ouço os passos do Senhor se aproximando. Que Deus nos abençoe.
que nos ajuda a nos prepararmos cada dia, a nos fortalecer na palavra de Deus, no dom profético, no conhecimento, que o Espírito Santo seja derramado sobre nossas vidas, para que nós possamos estar juntos, buscando a Cristo cada vez mais. Que Deus nos ajude neste momento tão crucial que nós estamos vivendo agora. Que nossa vida seja repleta da glória de Deus. Que Deus nos abençoe.